Então vamos hoje aqui estudar o livro de Neemias e a gente vai encerrar agora essa parte histórica do Antigo Testamento. Então o livro de Neemias, essa primeira imagem já mostra do que vai falar o livro de Neemias, né? É a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? O povo ali vai se unir, né, sobre a liderança de Neemias para reconstruir os muros, porque uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida, né? Precisa de muros para que essa cidade seja protegida, para que os inimigos não invadam essa cidade. Então vamos lá, relembrando. Lembra, gente, o que aconteceu lá então, no que a gente falou no encontro da semana passada? Então Israel foi dividido, lembra, teve a divisão lá na época de Roboão, né? Então o reino do norte ficou chamado de Israel, que ali foi reinado por Jeroboão, primeiramente, né? E foi o primeiro reino a ser levado cativo para a Síria. E o povo lá foi todo dissipado, se dissiparam pelas regiões, foi todo misturado, né? A cidade foi dominada pelo governo assírio, ela foi invadida por outras pessoas, alguns israelitas foram levados para a Síria cativos, foram para outras regiões e ali foi tudo misturado e dissipado. E no Reino do Sul, anos depois, foi quase 100 anos depois, que lá também foi invadido pela Babilônia, e os judeus lá do Reino de Judá também foram levados cativos para a Babilônia, e os mais pobres foram deixados para trás. Eles ficaram para trás lá, algumas pessoas, geralmente os mais pobres, e o restante do povo, o rei Nabucodonosor na época, levou todos cativos para a Babilônia. Então isso aconteceu devido à desobediência do povo, né? Porque foi justamente a justiça de Deus que se manifestou sobre eles, né? Deus foi avisando através de profetas, falou, mas não resolveu, então o juízo de Deus caiu sobre eles e isso aconteceu. Então o livro de Esdras, de Neemias e de Esther são relatos históricos do pós-exílio, certo? Então, depois que o pessoal lá de Judá já estavam lá mais de 70 anos lá cativos na Babilônia, aí quando entra o rei Ciro, ele permite que as pessoas retornem para Jerusalém, é o pós-exílio, né? Então, esses 3 últimos livros da parte histórica do Antigo Testamento relata isso. Quando as pessoas saem da Babilônia, né? Que ali passa a ser a Pérsia, sob o domínio pérsio do rei Ciro, e retornam para ali a região de Judá, para Jerusalém. Então ali é quando o povo começa a regressar para Jerusalém, quando eles são liberados, né? Ó, ações na história. Primeiro, acontece a restauração de Jerusalém, quando o povo começa a voltar, né? E isso acontece quanto? Em 539 a 515 a.C. Então foram vários anos, gente, não foi rápido não, demorou, né? Isso está registrado lá no livro de Esdras, do capítulo 1 ao 6. Depois entra Esther como rainha da Pérsia, né? Que é o que a gente acabou de comentar aqui sobre a novela que está passando na Record, que isso acontece em 483 a.C. e está lá registrado no livro de Esther, do capítulo 1 ao 10. Depois entra a parte do Esdras e as reformas, isso acontece aproximadamente em 457 a.C. Está lá registrado no livro de Esdras, capítulo 7 ao 10. E depois entra a parte que nós vamos estudar hoje, que é a parte de Neemias como governante, que acontece aproximadamente 444 anos antes de Cristo, né? E essa parte dele como governante está registrada do capítulo 1 ao 13. O livro de Neemias é um livro curto, com só 13 capítulos. Então vocês viram que tá ali só alguns séculos de Cristo, né? Então é bem a parte final mesmo do Antigo Testamento. Ó, antes disso, antes da gente se aprofundar no livro de Neemias, a gente não pode se esquecer que os profetas avisaram, né? Jeremias, ele avisou que o povo ficaria 70 anos no cativeiro pela desobediência. Isaías profetizou que Ciro, o rei Ciro, que seria responsável pelo retorno do povo à sua nação. Ciro, rei da Pérsia, liberou o retorno dos exilados em aproximadamente 538 a.C. E ali aquela primeira leva foi em média 50 mil pessoas que retornaram para Jerusalém. No retorno, né, ocorreu a
construção do segundo templo, e essa construção demorou em média 25 anos. Gente, esse templo que eles construíram, porque lembra, o primeiro templo que foi construído por Salomão, ele foi completamente destruído pela Babilônia. Eles entraram lá e destruíram a cidade, queimaram tudo, quebraram tudo, né? E quebraram, eles destruíram o templo que o Salomão tinha construído, roubaram tudo que tinha lá e destruíram, né? Então o povo foi para construir um segundo templo, né? E esse templo, eles demoraram em torno de 25 anos para conseguir construir. E esse templo construído nessa época não se compara ao templo de Salomão, porque no templo de Salomão, né, eles eram ricos. Eles tinham condições, eles tinham fartura para poder construir, né? Foi construído com muito ouro, foi tudo muito luxuoso, né? Agora esse templo não, eles receberam ali provisões, receberam o apoio do rei, receberam muita ajuda, mas não se compara com o templo que Salomão construiu. Então, em 520 a.C., o rei Dário da Pérsia assume o reinado e contribui para a reconstrução lá em Jerusalém. Então, lembra, o rei Sírio, depois o rei Dário, os dois ali, eles contribuíram para isso. Aí depois o livro de Esther mostra a parte do povo que permaneceu na Pérsia. Então, essa novela que está passando agora de Esther, não mostra o povo em Jerusalém, mostra o povo que ficou na Babilônia, né, que passou a ser a Pérsia, sob o domínio persa. Mostra o povo que ficou lá, como que estava a vida dos judeus que continuaram morando lá, porque não foram todos que retornaram, né? Foi liberado para que eles retornassem, mas foi primeiro uma primeira leva, né, em torno ali de 50 mil pessoas para tentar reconstruir o templo e toda a cidade, porque estava tudo destruído. Então não tinha como todo mundo voltar, né? Porque a sua casa não estava lá esperando eles. A cidade estava destruída, eles tinham que reconstruir tudo. Então foram algumas pessoas, né? Primeiro reconstruir, levantar a cidade, para que depois outras pessoas também tivessem o interesse para retornar. Então essa parte do livro de Esther mostra a vida de como estava dos judeus que permaneceram na Babilônia, ali na Pérsia. Então, ó, o livro de Neemias, ele registra os últimos acontecimentos históricos do Antigo Testamento e leva a história a cerca de 430 a.C. O tema dele base, o foco, é a reconstrução dos muros de Jerusalém. O tema do livro de Esdras é a reconstrução do templo. Agora aqui, de Neemias, é a reconstrução dos muros. Né? O autor do livro é Neemias, escrito aproximadamente do 4º ao 5º século antes de Cristo. Então vamos lá para os últimos acontecimentos. Então o povo retorna em 3 etapas sob a liderança de 3 pessoas. Primeiro, sobre a liderança de Zorobabel, que está registrado lá em Esdras, no livro de Esdras, né? Acontece o primeiro regresso, com o intuito de retornar a Jerusalém para a construção do segundo templo. Na invasão, o primeiro templo foi destruído a mando de Nabucodonosor, né? Foi o que eu falei aqui, o que eu escrevi aqui nesse slide, que o templo que eles construíram foi bem mais simples do que o que Salomão havia construído. Na segunda expedição, no segundo ali regresso, o líder Esdras, foi ele que retornou. Esdras, gente, era um sacerdote, ele era descendente de Arão, tá? E isso aconteceu depois, para essa segunda parte com Esdras, foi mais de 50 anos que Zorobabel já tinha ido lá para tentar reconstruir o templo e a cidade, tá bom? E o templo, eu coloquei aqui uma observação, o templo ele foi concluído no dia 12 de março do 6º reinado do rei Dário. Tá registrado lá em Esdras, capítulo 6, versículo 15. Então, a primeira expedição, Zorobabel, a segunda foi com Esdras, que foi quase 50 anos depois, né? E Esdras foi com o intuito de purificar o povo, porque o povo estava todo misturado, estava todo ali com aquela cultura da Pérsia, da Babilônia inserido neles, né? Então, Esdras foi justamente para purificar, né? Ele era um sacerdote, era descendente de Arão. Lembram? Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o louvor que eu mandei hoje lá no grupo, mas aquele louvor tem uma parte que fala, né? A Babilônia não habita em mim, né? Eles estão libertos da Babilônia, voltando para Jerusalém.
Mas eles não podem permitir que a Babilônia habite neles, né? Porque senão eles não vão conseguir ser purificados e limpos, né? Eles têm que voltar lá, à lei de Deus. Eles têm que ser purificados para estarem cientes da lei de Deus, para que eles sejam obedientes a Deus, para que possam ser abençoados. Eles têm que se libertar da Babilônia, né? Da Babilônia interna, que é a mesma situação do Egito, lembra? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Agora eles vão sair da Babilônia e a Babilônia tem que sair deles, porque senão a gente chega à conclusão que a humanidade não tem jeito, né? E aí o terceiro líder foi Neemias, né? Que foi mais ou menos 13 anos depois que Esdras foi. E Neemias e Esdras, eles são contemporâneos, é mais ou menos ali na época, né? E chega uma hora que os dois ficam juntos lá. Mas Esdras foi 13 anos antes, tá? E o Neemias, ele vai justamente para a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Para promover a segurança da cidade. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre os reis da Pérsia citados, para a gente poder se localizar aqui. Ó, então, nos últimos 3 livros, né? No Esdras, Neemias e Ester, 3 reis são citados. Vamos ver aqui rapidinho, ainda lá no livro de Esdras, capítulo 1. Onde Ciro permite que os exilados regressem. Lembra, gente, Ciro é o rei da Pérsia, né? Eles foram lá e tomaram posse da Babilônia. Perdeu, chegou lá, perdeu, Babilônia já era, né? Afundou o reino da Babilônia. Eles venceram a guerra e tomaram posse da Babilônia, a Pérsia. Então, ó, no capítulo 1, versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém e Judá para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que seu Deus esteja com vocês. Gente, Ciro não era judeu, ele era o rei da Pérsia, né? Mas Deus usou ele como instrumento, né? E Deus falou com ele, então ele foi lá e registrou e falou: vocês estão liberados e eu vou ajudar vocês nessa reconstrução, vocês podem voltar para Jerusalém. Então, no livro de Esdras, fala do rei Ciro. Posteriormente, é relatado sobre o rei Dário, né? Eu creio que o Ciro, não sei se ele morreu, provavelmente morreu, o sucessor foi Dário, né? Onde foi o reinado desse rei, é onde que o templo foi concluído, né? Porque iniciou com o rei Ciro, mas até ser concluído, já estava no reinado do rei Dário. E Dário também ajudou. Depois, no livro de Ester, cita o rei Xerxes, que em algumas bíblias está com o nome de Assuero, é o mesmo rei. E ainda no livro de Esdras e também no livro de Neemias, já está no reinado de Artaxerxes, que é o filho de Xerxes, do Assuero. Todos reis da Pérsia, não eram reis de Judá, não eram reis de Jerusalém, porque eles foram libertos, né? Eles estavam cativos lá na Babilônia, na Pérsia, e foram libertos. Mas eles não se tornaram uma nação independente, eles eram dependentes da Pérsia, eles só foram liberados para poderem reabitar na região deles, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Mas eles eram vinculados com a Pérsia, né? O império da Pérsia que dominava eles. Eles não voltaram a ter o reinado, a ter um rei, né, depois de Jeoaquim, que foi na época que eles invadiram, foi Jeoaquim que era rei lá de Jerusalém, né, do reino de Judá. Eles não voltaram com o reinado, eles dependiam da Pérsia. Vamos lá, Neemias capítulo 1. Então, ó, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, Neemias, ele era o copeiro do rei, era um homem de confiança do rei. Ele recebeu a visita de um dos seus irmãos e de outros homens que haviam voltado de Jerusalém, né? Então, alguns homens, inclusive o seu irmão, tinha ido para Jerusalém para ver como é que estava a situação lá, e eles retornaram para a Pérsia. Quando eles retornaram, eles foram se encontrar com Neemias. E aí eles contaram para Neemias tudo que estava acontecendo lá, né? Ele falou: a cidade está destruída, a gente está tentando reconstruir, mas o povo está sofrendo muito, né? Eles estão passando fome, passando muita dificuldade. E aí começou a contar para Neemias, né? E Neemias, gente, ele era novo, ele não tinha nascido lá no reino de Judá, né? Eles estavam ali há mais de 70 anos na Babilônia, ele tinha nascido ali.
Mas ele sabia que os seus antepassados, ele sabia, né, do sangue dele era sangue de judeu. E ele, como irmão dele, que tinha ido voltado com outros homens, queriam o bem de Jerusalém, eles queriam retornar à terra dos antepassados, a terra que foi prometida por Deus, né, lá desde Abraão. Então ele ficou muito triste com aquilo, muito incomodado, mesmo ele sendo copeiro do rei, né? Ele tendo regalias, ele morava dentro do palácio, ele tinha regalias, ele tinha uma função boa, uma profissão boa, era um homem de confiança do rei, né? O copeiro é aquele profissional que ele experimenta o vinho, a comida, tudo antes do rei comer, porque naquela época o rei tinha a grande possibilidade de morrer envenenado. Então o rei tinha um copeiro ali, um homem profissional de confiança para experimentar toda a comida, toda a bebida antes do rei provar, né? Porque se tivesse alguma coisa envenenada, quem ia morrer era o copeiro. Mas o copeiro era de confiança do rei, porque se o copeiro quisesse enganar o rei, quisesse matar o rei, ele assim poderia fazer, né? Mas não, era um homem de confiança ali do rei. E aí, ao ouvir isso, né, tudo aquilo que o irmão dele e os amigos estavam contando, Neemias ficou muito triste, ele sentou, chorou, né, e durante alguns dias ele lamentou, ele jejuou e ele orou ao Deus dos céus. Porque muitas das vezes a gente escuta várias histórias tristes, né? Mas daí a gente só escuta, fica lamentando, fica reclamando, fica compartilhando, mas a gente não faz mais o importante, que é orar, é interceder por aquela situação, né? E isso eu aprendi, algo que a gente desenvolve e aprende para colocar em prática, né? Então hoje eu aprendo e consigo lidar melhor com isso, porque muitas das vezes quando você vê uma situação de injustiça, ou você vê alguém passando por uma necessidade muito grande onde você não pode ajudar, você não pode intervir por aquilo, eu ficava muito mal, eu muito irritada com aquela situação, eu queria fazer justiça própria, eu ficava me lamentando, poxa, se eu pudesse fazer alguma coisa, se eu tivesse alguma coisa para ajudar. E Deus vai abrir na nossa mentalidade os nossos olhos e vai mostrando, você pode fazer algo, né? Faça um jejum por aquela pessoa, né? Ore por aquela pessoa, interceda por aquela pessoa, que no mundo espiritual Deus vai agir. Deus vai enviar seus anjos para proteger, Deus vai enviar provisão, vai usar pessoas como instrumentos que tenham condições para chegar até ali e ajudar aquela pessoa, né? E foi exatamente isso que Neemias fez, porque ele por si só, o que ele poderia fazer? Com o pessoal que estava tão distante, né, que estava passando por tanta dificuldade, ele não poderia fazer nada, mas ele fez o que estava ao alcance dele, o que ele aprendeu com seus antepassados, porque ele sabia que o rei dele era o rei dos céus, não era aquele monte de rei que tinha lá na Babilônia, na Pérsia, não. Então ele fez o que era certo, ele além de lamentar, ele jejuou e ele orou para o Deus do céu. Aí vamos ler aqui, ó, no capítulo 1, versículo 6. Ouve minha oração, aqui é Neemias falando. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Neemias falando que sabia que aquele povo era o povo de Deus. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Olha aqui a consciência dele, né? Ele não se fez de vítima, não falou, meu Deus, quanta desgraça com aquele povo, faz alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Não. Primeiro é que ele confessa o pecado dele e dos antepassados, porque ele tem consciência de que ele também é um pecador. Aí no versículo 7, temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de seu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os unirei, eu os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Versículo 11. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações dos teus servos que te agradam, que se agradam em te honrar. Peço que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele mostra Neemias falando, né? Então, olha só, ele lamentou, ele jejuou, ele orou. E aqui ele tá pedindo para Deus, né? Peço que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Então, porque ele viu que o quê? Que o rei da Pérsia poderia ajudá-lo. Ele pediu aqui, ele orou para que Deus intercedesse a favor dele, que se fosse a vontade de Deus,
né? Que Deus desse um jeito ali de moldar o coração do rei para que o rei ajudasse ele naquela situação. Então, Neemias, ele se importou, ele tomou as dores do povo de Jerusalém, né? Ele tomou a atitude de jejuar, de orar. Ele não simplesmente ficou triste e não fez nada, né? Porque a gente geralmente fica triste com alguma situação e não faz nada. Depois cai no esquecimento e nem orar a gente acaba orando. Essa é a realidade, é isso que a gente precisa aprender aqui com Neemias, né? Ele intercedeu, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? Então, na oração, ele reconheceu que ele era um pecador, ele reconheceu o pecado dele, dos antepassados dele, ele reconheceu que eles haviam pecado contra Deus, né? O coração de Neemias estava circuncidável, estava sensível, ele tinha essa sensibilidade, essa humildade, né? Então, ele foi lá e se humilhou perante Deus, né? O Neemias, ele era copeiro, que eu já falei, ele que experimentava as comidas, as bebidas, antes do rei consumir. Aquele cargo dele era de confiança, né? Ele tinha status, ele tinha conforto, né? Mas mesmo assim, ele quis sair do conforto dele, da zona do conforto, ele quis ser útil, ele quis ser instrumento nas mãos de Deus. Então ele orou para que Deus intercedesse, né? Agindo ali sobre a decisão do rei. E a gente precisa muito aprender com Neemias, né? Porque quando a gente vai orar, pedir para Deus, a gente tem que se humilhar, né? A gente tem que falar, Senhor, perdoa os meus pecados, né? Que o seu Espírito Santo me convença de cada detalhe, de cada pecado que eu tenho passado por cima, me convença, para que você possa ali se arrepender, né? Porque é isso que Deus quer, né? Esse coração, né? Flexível, ensinável, né? E isso Neemias tinha aqui. E uma coisa que a gente precisa prestar atenção é no nosso padrão de comparação, né? Porque muitas das vezes a gente se compara a outras pessoas, né? E aí, quando a gente se compara às outras pessoas, a gente pensa assim, mas eu nem sou tão ruim assim, fulano e ciclano é muito pior, eu sou uma pessoa boa. Eu sou boa, eu tenho um senso de justiça, né? Não, comigo tá tudo certo. A gente pensa dessa forma quando a gente se compara com outras pessoas. Mas, na verdade, nós que somos cristãos, a gente precisa entender que o nosso grau de comparação sempre tem que ser com Cristo. A gente não tem que se comparar com os irmãos. A gente tem que se comparar com Cristo. Porque se a gente se comparar com Cristo, a gente não vai ficar estagnado. A gente sempre vai perceber que tem algo para melhorar, né? Então, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso interpretar, tudo tem que ser comparado com como se Cristo fizesse aquilo, né? Então, o que Cristo faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Né? Então, não adianta você se comparar com os irmãos, porque daí tá tudo ali no mesmo nível, você vai ficar estagnado, você não vai evoluir, né? Para evoluir em Cristo, a gente tem que se comparar sempre com Cristo, né? Sempre admitindo que somos falhos e pecadores e que queremos subir de nível, queremos ser cada vez mais parecido com Cristo, né? Para não ficar estagnado, e sim para crescer, para ter crescimento em Cristo, né? Agora a gente vai para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Tá escrito: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Aqui é Neemias falando. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. E Neemias pensou: fiquei com muito medo. Mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Olha só. Depois de orar ao Deus dos céus. Aí eu até sublinhei isso daí. Porque olha só, antes dele ir lá, né, para falar alguma coisa com o rei, ele jejuou e orou. Ele viu que era oportunidade, o rei se importou, né? E ele mesmo com medo, ele respondeu, porque o rei, gente, poderia, quando ele falou, né? Por que você está tão triste? Dependendo do que ele respondesse, dependendo do estado do humor do rei, o rei poderia falar, quer saber? Eu vou mandar te matar, porque eu não quero nenhum compeiro com cara triste aqui do meu lado não, né? Porque o rei matava, poderia mandar matar por muito menos, né? Então ali primeiro ele jejuou, ele orou, né? E ali Deus se manifestou. Aí no versículo 5, respondi: se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão
sepultados, né? Então, ali tá escrito que ele ficou com muito medo, mas mesmo com medo, ele aproveitou ali a oportunidade, né? Ele não foi vencido pelo medo, né? Ele discerniu e ele aproveitou aquela oportunidade e ele falou o que estava acontecendo, porque que ele estava triste, né? E o rei ainda perguntou, né? O que eu posso fazer por você? Aí ele tinha que aproveitar a oportunidade. Então, depois de orar, de ter discernimento, aí ele vai responder, né? Então, Neemias, ele entendeu que aquele era um momento de oportunidade, que era a resposta de oração. Ele não poderia deixar passar aquele momento, né? Ele não agiu de acordo com os sentimentos dele, né? Ele reagiu de acordo com a resposta de oração, porque muitas das vezes a gente age de acordo com o nosso sentimento, né? A gente tá tão desesperado, tão triste, tão angustiado, que a gente quer fazer justiça própria ou a gente quer achar que a pessoa tem obrigação de nos ajudar, né? Porque ele poderia pensar, o senhor tem obrigação de me ajudar, o senhor é o rei, é cheio de fartura, custa me ajudar. E muitas das vezes a gente se comporta assim, né? Mas ele não, ele foi sábio, ele discerniu ali, ele soube aproveitar a oportunidade. Ele sabia que, né, o Artaxerxes era o rei, né? Então ele tratava ali com reverência, com respeito. Ele soube aproveitar essa oportunidade, né? Porque naquela época que Neemias estava falando, aproveitando aquela oportunidade, já tinham se passado quase 100 anos. Porque lembra, eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Aí, através de Zorobabel, né, foi permitido, através do primeiro rei ali, do rei sírio, foi permitido que eles regressassem para Jerusalém, para iniciar ali a reconstrução da cidade, do templo e tudo mais. E depois de 70 anos cativos, né, depois de um tempo, aí foi liberada a primeira leva. E na época ali de Neemias, já tinham se passado quase 100 anos que eles tinham levado cativo, né? Já tinha se passado muito tempo. E ali Neemias percebeu que sozinhos eles não iam conseguir. Então ele teve o desejo, a vontade de ser útil, né, de ajudar, orou e estava aproveitando ali a oportunidade, né? Então ele aproveitou a oportunidade e ele pediu para o rei tudo que ele precisava. Ele pediu para o rei, inclusive ele pensou em tudo, né? Ele era um bom administrador, ele pensou em todas as estratégias e tudo que era necessário para ele conseguir realizar aquela tarefa, para ele conseguir ser útil. Então ele pediu pro rei cartas para ele levar para todos os governadores, né? Porque até chegar lá em Jerusalém, ele ia passar por várias províncias, né? Por várias nações, e ele precisava ser liberado para conseguir passar. Então ele pediu essas cartas, né, do governador, do rei Artaxerxes. Então ele foi com essas cartas, liberando ali todo o caminho por onde ele passasse. Assim ele poderia passar por todo o território com segurança. Ele pediu também materiais para ser usado na reconstrução dos muros, né? E lá no final, no versículo 8 do capítulo 2, está escrito: o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Então, era o rei Artaxerxes que era muito bonzinho? Não. Era a intervenção divina, era a intervenção de Deus, porque Deus ali estava usando Neemias como instrumentos nas mãos dele. A glória de Deus não é de Neemias e nem do rei Artaxerxes, ele não era bonzinho, né? Deus ali tinha amolecido o coração dele para que ele pudesse ajudar, do mesmo jeito que amoleceu o coração do rei Sírio, do rei Dário e agora de Artaxerxes, né? E tudo tem um propósito, né? Porque a gente viu que lá quando a gente estava estudando Êxodo, quando Deus falava que endureceu o coração de Faraó, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque era propósito que aquele povo continuasse ali vivenciando aquelas pragas, todos os livramentos de Deus, para que a fé deles fossem fortalecidos, né? Para que eles entendessem que o Deus de Israel, o Deus do Rei dos Reis, é o Deus soberano de tudo, né? Era para o povo, tinha um propósito nisso. E aqui Deus fez ao contrário, amoleceu o coração desses reis, porque Deus agora tinha o propósito da reconstrução daquela cidade. Já tinha passado aquele período do juízo de Deus, agora era hora de reconstruir, né? Aí, no versículo 12, ainda do capítulo 2, olha aí na Bíblia de vocês, olha o que está escrito: saí discretamente durante a noite, isso é Neemias falando, levando comigo poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Então, olha aqui o que Neemias fez. Ele agiu tudo no secreto. Ele estava em oração com Deus, né? Ele sabia que tinham muitos inimigos para tentar impedi-lo, para tentar atrapalhar o grande trabalho que ele iria fazer. Então, ele agiu em silêncio, né? Ele ficou quieto ali, né? Administrando, criando estratégias
né, para ele identificar ali uma forma correta dele conseguir chegar até lá com o material, dele conseguir ali atrair as pessoas naquela região para poder ajudá-lo, né? Ele ficou quieto, ele não ficou falando, porque lembra que a gente já falou que até as paredes têm ouvido? Então, quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano para sua vida. Aí você mal começa a fazer o negócio, já fica falando para todo mundo. Já espalha geral para todo mundo. Não porque eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Meu, não vai dar certo. Guarda para você. É entre você e Deus. É entre as pessoas que estão mais próximas, a sua esposa, o seu marido. Não tem que sair falando. Porque é só você sair falando que as paredes têm ouvido. E o mundo espiritual vai usar pessoas para atrapalhar os seus planos e o propósito de Deus em sua vida. Não tem jeito. Aí muita gente fala, mas se é o plano de Deus não se frustrará, vai dar certo. Ok, se for o plano de Deus, vai dar certo. Mas o plano de Deus poderia ser concluído com muita mais facilidade se você não abrisse a boca. Porque é só abrir a boca, você não vai colaborar com Deus, nem para a sua própria vida. Você vai atrapalhar tudo e vai fazer com que os inimigos se levantem para te atrapalhar. Então, silêncio muitas das vezes é sinônimo de sabedoria. É agir no silêncio e não ficar falando, né? Aí ainda no capítulo 2, versículo 16, eu coloquei aqui no slide. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes dos judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. Aqui é Neemias contando quando ele chegou lá em Jerusalém, encontrou lá com o povo, né, que tinha regressado e contou para eles sobre os planos, sobre o que Deus tinha agido sobre a vida dele, né? E aí o pessoal ficou animado, né? Chegou um líder novo aqui, cheio de ânimo, forte, corajoso, e vamos junto então para a reconstrução desse muro. E lembra, ele foi em silêncio, não ficou falando, não ficou, né, abrindo a boca geral para atrapalhar, não, foi bem quietinho. Aí no versículo 19, mas quando Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Essas 3 pessoas, eles não eram judeus, né? Eles eram de outras nações, né? E eles perceberam ali o que estava acontecendo, né? E eles iam fazer de tudo para tentar atrapalhar, né? Eles estavam ali sendo usados pelo inimigo para atrapalhar. Eles não queriam que reconstruíssem os muros. Eles queriam que aquela cidade tivesse brecha para o inimigo atacar. Eles não queriam, né, que tudo fosse feito ali corretamente para aquela cidade ficar protegida. Só que Neemias aqui novamente ele foi muito sábio. Ele não ficou discutindo, né, não ficou com medo, porque eles falaram, estão se rebelando contra o rei, né? Eles estavam querendo dizer, quem você acha que é, Neemias? Você saiu de lá, pediu permissão para o rei te ajudou, mas você tá aqui com que intenção? Por acaso você quer ser um novo rei aqui do reino de Judá? Né? Tava tipo querendo induzir a Neemias, entendeu? Dizendo, você é um traidor. E Neemias se manteve. Falou, não, porque eu sei que a guerra não é aqui, a guerra é no mundo espiritual. Pois eu vou fazer o que eu vim fazer. Manteve o foco e foi firme. E não deixou ali se valer pelos comentários que os inimigos estavam tentando abater ele, né? Ele seguiu em frente, não perdeu o foco. Gente, é importante aqui ressaltar que nessa época, lembra, os povos estavam todos misturados, né? Os judeus retornaram, mas aquela cidade já estava habitada também por outras pessoas de outros povos, de outras nações que estavam ali, né? Porque ela foi praticamente abandonada, só ficaram os pobres ali para cuidar da cidade, entende? Então estava tudo misturado ali. Várias culturas, várias nações, tudo misturado, né? E por isso que Neemias fala para eles, né? Que eles não têm parte nisso, porque eles não são judeus, né? Eles não fazem parte do plano que Deus estabeleceu ali para eles.
Neemias, então, manteve o foco, não deixou ninguém atrapalhar ele, né? Porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Então, ele sabia, o que está aqui comigo é muito maior do que qualquer coisa que queira vir me atrapalhar, né? Aí, no capítulo 3, gente, vai relatar a reconstrução do muro por etapa, né? Porque, ó, nessa figura aí do meio mostra, né? Ó, o muro reconstruído todo em torno aí da cidade. E ele foi reconstruído por etapa. E mostra também, gente, as portas, né? Porque em toda, ó, tinham no total quantas portas? 12 portas, né? Em todo ali o entorno do muro, tinham 12 portas, né? Uma ali em cada canto da cidade. Aí, essas portas, gente, todas essas portas têm significado. Eu vou falar só o significado de algumas, tá? E depois, se vocês quiserem o significado de todas, é só vocês pesquisarem no Google que vocês vão achar. Mas eu vou falar de algumas que são mais importantes. Então, aqui pra gente entender. Então, Neemias chegou lá na cidade, ele pediu ajuda lá, né, de todos lá judeus para reconstruir. E as pessoas, conforme mostra essa imagem, elas iam reconstruindo as partes do muro perto da onde elas moravam. Então, geralmente, em todas ali as portas, em todas essas regiões, tinham pessoas que moravam próximas, né, do muro. Então, aquelas pessoas que moravam próximas, então elas eram responsáveis pela reconstrução daquela parte do muro. E assim foi que Neemias fez, a estratégia que ele criou para conseguir reconstruir o muro todo, né? Então, não era só o grupo para ir de parte em parte até finalizar o muro, não. Ele dividiu os grupos e cada um tinha que reconstruir aquela parte que ficava perto de onde você morava, de onde você trabalhava. Porque assim ia ser mais fácil. Então, Neemias, ele prepara tudo antes, né? A gente não pode se esquecer que ele ora, ele planeja e depois que ele vai executar, né? Ele não fez as coisas de maneira desorganizada, ele primeiro deixou tudo organizado. Ó, Neemias, ele designou alguns homens de Tecoa, de Gibeon, de Jericó, de Mispa e de outras cidades para as partes do muro que não havia residentes por perto, porque tinha algumas regiões que não tinham ninguém morando perto. Então, ele ali designou algumas pessoas dessas regiões para estarem lá cobrindo aquele território, aquela parte para a reconstrução daquela parte do muro, né? Ele também aproveitou os próprios residentes ali para edificar o muro perto ali da onde eles moravam, né? Isso a gente consegue constatar lá nos versículos 23, 28, 29 e 30 do capítulo 3. Neemias, o que ele fez? Ele aproveitou, né, o interesse de que todas as pessoas tinham de proteger ali o muro próximo à sua casa, né? Porque imagina, a sua casa é ali perto da parte do muro onde está destruído. O seu interesse, você que tem interesse de ir lá e reconstruir, né? Porque é a sua própria segurança. O muro ali está bem próximo ali da sua casa, né? Então ele aproveitou isso e por isso que ele fez dessa maneira, por isso que ele criou essa estratégia. Essa parte também fala da importância da gente proteger a nossa família, né? Da gente construir um muro, né? Não deixar brechas para o inimigo entrar. A gente tem que sempre construir um muro. E para a nossa vida, como que a gente constrói esse muro? A gente constrói esse muro que a gente constrói para a nossa proteção, da nossa família, a nossa proteção, é através da palavra de Deus, né? É a gente construir muros ali, né? Nos enxertando da palavra de Deus. Porque assim a gente vai discernir, a gente vai ser atenta, a gente não vai ser enganado, a gente não vai deixar brechas, né, pecados para o inimigo poder agir. E assim a gente vai construindo uns muros, né, que protejam a nós, a nossa família, o nosso lar. Ó, aí no capítulo 3, lá no versículo 1, mostra lá o Eliasibe, que é o subsacerdote, e os outros sacerdotes que começaram a reconstruir a porta das ovelhas. E essa porta foi consagrada. Essa porta, ela foi a única a ser consagrada, porque foi a porta do início da construção dos muros. Então, ali foi onde eles iniciaram e onde eles consagraram. E Jesus Cristo, o Messias esperado, aquele que entraria nessa cidade, estava sendo reconstruído por Neemias e por todo o povo de Deus. E até mesmo se chamou de porta das ovelhas, né? Então a gente vai ver que Jesus tem uma passagem no Novo Testamento que ele fala que ele era a porta das ovelhas, né? Lá em João capítulo 10, versículo 7. Por isso ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, né? Então essa porta era por onde os animais passavam para ser sacrificado, ali para ser levado para o templo. E Jesus Cristo, a porta das ovelhas, ele morreu para que nós
tivéssemos vida, para que a nossa vida fosse poupada, né? Ele morreu, ele foi o cordeiro, a ovelha, o sacrifício no nosso lugar. Então essa porta da ovelha, ela representa Jesus, né? Que é a primeira porta e que foi a porta que foi consagrada. Então é a representação de Jesus. E o interessante é que a gente vai ver aqui o significado de algumas portas, que a gente vai perceber que essas portas são as portas que a gente precisa passar por elas, né? Porque através dessas portas a gente vai construindo o nosso muro de proteção na palavra de Deus, e através dessas portas a gente alcança a vida plena, né? Porque vocês vão ver, a primeira porta é a representação de Jesus, é a porta que a gente precisa passar, né? É a aceitação de Jesus, aceitar que ele foi entregue no seu lugar, que ele é o sacrifício, né? É aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa é a primeira porta. Aí a segunda porta é a porta do peixe, ó, nessa imagem aqui mostra, né? A primeira porta das ovelhas, a segunda porta é a porta do peixe. Então essa porta, ela era usada como local de encontro para venda de peixes, né? E por aquela porta passavam muitos comerciantes ali para várias regiões. E se a gente olhar para o Novo Testamento, o que a gente lembra de portas de peixes? A gente lembra de quem? De Pedro, de André, né? Dos irmãos que foram chamados para ser pescadores de homens, né? Então, o que você faz? Primeiro você passa pela primeira porta, que é a porta das ovelhas, a representação de Jesus. Você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Depois você passa pela porta dos peixes. Jesus te chama para também você ser pescadores de homens. Tudo aquilo que você está aprendendo com Jesus, sai espalhando. É a palavra de Deus. Você também foi chamado para ser pescador de homem. Aí a terceira porta é a porta velha. A porta, em algumas bíblias e algumas versões, estão escrito porta antiga. Que um dos significados é que temos que deixar nosso passado para trás, né? Pois o velho homem morreu, né? É quando a gente se batiza, entra nas águas e tem até aquele louvor que fala, eu nasci de novo, que é a representação do nascer de novo, né? Você deixa o velho homem para trás, ali você é adotado como filho, uma nova criatura, né? Ali você é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Então, já é a terceira porta, certo? Deixa toda a velha criatura para trás. Agora você é um novo homem, você aceitou Jesus, você se propôs a ser um pescador de homens e a velha criatura ficou para trás. Você agora é filho, foi adotado como filho. A quarta porta é a porta do vale. Quando falamos de vale, a gente lembra do quê? De luta, né? Vale é sinônimo de luta, é sinônimo de dificuldade que a gente vai enfrentar na nossa vida, mas é um lugar também o quê? De aprendizado. Lembra que a gente falou sobre Romanos 5? Acho que foi Romanos 5, né? Que a gente falou nesses encontros passados. Que lá tá escrito o quê? Que é justamente no vale que o nosso caráter é aprovado. E a gente tem que passar por essa porta, né? A porta das provações. Você tem que passar pelo vale, pelo processo, pelo deserto. Deus não pode te poupar dessa fase, porque é nessa fase que você vai se fortalecer. É nessa fase que o seu caráter vai ser provado, né? E se for aprovado, você já pode ir para a próxima porta, né? Olha, a quinta porta é a porta do esterco. Em algumas versões está escrito porta do monturo. Deixa eu ver aqui, nessa imagem que eu coloquei está escrito porta do monturo. Essa porta ela é usada para a limpeza da cidade. É onde o lixo era tirado e lançado no Vale Non. Ela representa o quê? A limpeza que precisamos fazer dentro de nós. Retirar todo o lixo que está acumulado aqui no coração, sabe? Tira. Sabe a muralha de Jericó que teve que ser derrubada? Pois isso aí é lixo. Isso daí você tem que permitir que seja derrubado. Tira a muralha, tira todos os sofismas, as altivez, toda a cultura inserida pelo mundo tem que ser tirada. A gente tem que ser lavado, purificado por Jesus. E temos que construir muros de proteção, muros repletos da palavra de Deus. Então a gente também precisa passar por essa porta. A sexta porta é a porta da fonte, ó, nessa imagem. Sexta porta, tá escrito como porta da fonte. Ela ficava próxima ao tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. Ela representa nossa fonte de água viva, Jesus, a fonte inesgotável. A gente precisa dessa água viva, dessa fonte inesgotável. Então a gente tem que passar por essa porta também.
E depois agora a gente vai para a 12ª porta, para a última porta, que está lá no capítulo 3, versículo 31, que é a porta da guarda. Tem as outras portas, gente, mas eu não vou falar porque senão vai estender muito. Mas depois no Google tem os significados. E todas essas portas é como se fossem etapas, fases que a gente precisa passar por cada uma delas para chegar mais perto de Cristo. Aí agora a gente vai para a última porta, 12ª, que é a porta da guarda. Ela é importante para a segurança da cidade, é a porta da guarda. Nesta porta havia uma torre de sentinela, onde ficavam soldados que faziam vigilância. Sem isso, a porta da cidade ficava vulnerável para ataque. Assim, nós também temos que vigiar de noite, né? Tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Porque muitas das vezes a gente fala, mas Deus cuida, mas ele falou para você vigiar de noite, né? Para ficar aí vacilando, não esperando que Deus faça tudo. Você tem que fazer a sua parte também, né? Porque imagine, gente, o diabo, o adversário, o inimigo, ele tá aí, ele tá bramando como um leão, né? Ele tá buscando quem ele possa devorar, quem ele possa tragar. E a gente tem que passar por essa porta e ficar ali na proteção de Deus. A gente tem que ficar debaixo da sombra do Onipotente. A gente tem que ficar no esconderijo do Altíssimo. Então imagine, você passou por todas as portas, está cada vez mais próximo de Jesus, né? E você agora passou pela porta da guarda. Está guardado. Está guardado por Deus, está no esconderijo do Altíssimo, né? Nenhum mal te tocará. E fique atento, você tem que vigiar, tem que orar dia e noite, ficar atento. Porque o inimigo não descansa não, então não vai achando que você pode descansar, porque o inimigo ele não descansa, ele vai fazer de tudo para atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. E a gente assim, estudando o livro de Neemias, a gente fala, mas lá tudo bem, né, porque ele tinha um grande propósito, né, mas na minha vida o inimigo não tá nem interessado, você que pensa, porque ele vai fazer tudo para atrapalhar, tudo para deixar você frustrado e para deixar você atrasado no propósito de Deus. Tem que vigiar sim, porque Deus usa cada um de nós como instrumento nas mãos dele. Então a gente tem que ficar atento, vigiando e orando. Então, capítulo 3 fala dessas portas, né? A gente falou do significado de algumas. E agora a gente vai para o capítulo 4. Então, enquanto eles estavam lá unidos, reconstruindo o muro e as portas, separados por grupos, né? O inimigo estava também por lá, rodeando, observando, né? Ia fazer de tudo para atrapalhar e impedir ali que eles concluíssem aquela reconstrução. E ficou dizendo que os judeus, eles não seriam capazes de realizar aquela obra, né? O inimigo ficou ali tentando desmotivar e mexendo no psicológico deles. E assim acontece com a gente, né? Tenta fazer alguma coisa certa, seguir ali firme no propósito de Deus. Sempre vai ter algum distraído que vai ser usado pelo inimigo. Aí você fala, não, mas aquela pessoa é muito boa, não é possível que ela tá sendo usada pelo inimigo. Tá sim, tá. E se ela estiver distraída, abre a boca para ser usada pelo inimigo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar na palavra de Deus para não ser enganado. Pode ser quem for, entende? Pode ser uma pessoa que você fala, não, mas aquilo é um obreiro, gente, é o pastor, não, ele é muito de Deus. Mas falou alguma coisa que você vê que não bate com a palavra, ele está distraído sendo usado pelo inimigo. Por isso que a gente tem que se apegar e construir muros, né, da palavra de Deus, para a gente não ser enganado. Aí no capítulo 4, versículo 4, então orei. Ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, né? Ali é o inimigo trabalhando no psicológico deles, zombando deles, dizendo que eles não iam conseguir concluir aquela obra. E aí Neemias ali orando e falando com o Senhor. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Aqui, Neemias estava clamando por justiça, né? Dizendo, Deus, intervenha, faça justiça com esse povo chato que está tentando atrapalhar, né? Aí no versículo 5, não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Clamando por justiça. No versículo 6. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sabalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdotitas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, imagina, o inimigo não quer que feche a brecha não, como é que ele vai entrar? Né? Eles se encheram de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar
confusão no nosso meio. Aqui é Neemias falando, né? Imagina, o inimigo falando, não vai deixar nenhuma brechinha aí pra gente entrar? Como assim? Vocês estão fazendo tudo certinho, né? Ainda no capítulo 4. Aí quando o inimigo percebeu que os judeus continuavam firme e forte na reconstrução, né, que a língua deles ali não estava sendo o suficiente para tirar o foco deles, aí no versículo 11 ainda do capítulo 4, tá escrito: enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. E Neemias fez o que com isso? Versículo 14. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Neemias ali era um líder, ele era um motivador, né? E eles prosseguiram firme na seguinte estratégia, versículo 21. Eles trabalhavam o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens sempre estavam de guardas. Sempre. Eles estavam trabalhando e eles estavam vigiando para não serem atacados. Versículo 22, nessa ocasião eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite dentro de Jerusalém. Assim eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Versículo 23, nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Então ali, gente, eles estavam com uma mão construindo o muro e a outra mão segurando a arma para se defender. Mas eles não perderam o foco. Eles tinham que se defender, ok. Mas eles iam se defender, estar preparados para se defender, mas continuando na reconstrução do muro. Gente, aí aqui vai entrar uma parte interessante. O povo que estava ali junto com Neemias, né? Porque pensa, eles voltaram, a região estava toda destruída, era um povo pobre, né? Eles não tinham condições boas ali, financeiras, econômicas, nada disso. Era tudo muito triste e pobre. Eles estavam recomeçando do zero. Então, era um povo que estava passando fome, eles estavam passando muita dificuldade financeira, mas mesmo assim eles deixaram ali as suas dificuldades individuais, né, para um objetivo maior, né, o objetivo do coletivo, que era a reconstrução do muro, que ali naquele momento era mais importante, né, do que as questões individuais deles, né. Então, sabe quando alguém se propõe a ajudar, a trazer alguma palavra, a te trazer algum conforto, aí você pensa, nossa, meu Deus, essa pessoa que veio e me ajudou, mas ela tá numa situação pior que eu, Senhor, né? Aí você até pede perdão, você agradece a Deus por Deus ter usado aquela pessoa que veio te trazer uma palavra, te ajudar, não é? Às vezes você tá na rua, passa um mendigo, ele é usado por Deus e te traz uma palavra, você fala, meu Deus, como que aquele homem tá pior do que eu e tem condições de me trazer uma palavra dessa de Deus? Pois é, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, né? E foi justamente aqui que aconteceu, porque eles estavam passando por muita dificuldade. E mesmo assim, eles se uniram por um objetivo em comum, né? Mesmo ali passando muita dificuldade, passando fome, mesmo faltava de tudo. Eles ficaram firmes e fortes na reconstrução daqueles muros. Mas daí eles levaram essa situação para Neemias, porque estava ficando já complicado. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar, focar o tempo deles na reconstrução do muro, e eles não estavam conseguindo focar o tempo deles, sobrar tempo para eles nas plantações, para adquirir a provisão. Eles não tinham mais tempo, né, para fazer as coisas que eles faziam antes, porque o tempo eles estavam usando na reconstrução do muro, né? Então eles estavam passando por essa dificuldade. Então, eles foram levar isso lá para Neemias, né? E aí, eles contaram a seguinte situação para Neemias. Neemias, porque tinha uma parte lá da população que era rica, entre eles mesmos. Eram ricos. E aí, essas pessoas pobres, que estavam se identificando no tempo, na reconstrução do muro, eles estavam sem comida. E aí, o que eles faziam? Eles faziam empréstimo. Eles pegavam empréstimos, provisões com essas pessoas que tinham melhores condições. E essas pessoas faziam empréstimos e cobravam juros. Só que eles não estavam tendo como pagar. Então, o que essas pessoas, né, ricas faziam? Elas falavam, tudo bem, se você não tem como pagar, você vai ter que me entregar o seu filho para trabalhar para mim. Me entrega como escravo e quando ele trabalhar o suficiente para pagar toda a sua dívida, aí tudo bem, a sua dívida tá paga. E aí o povo foi reclamar para Neemias sobre essa situação. Neemias, isso não é justo. Perante o Senhor, eles são iguais a nós.
né? Só que eles conseguiram adquirir melhores condições, né? Vieram lá da Babilônia com melhores condições e aqui eles estão fazendo isso. Eles estão pegando os nossos filhos como escravos para que os nossos filhos possam trabalhar para eles, para pagarem as nossas dívidas. Só que nesse momento nós temos um objetivo em comum, que é a reconstrução do muro. E eles também tinham que estar focados nesse objetivo. E eles tinham que entender e ter misericórdia, né? E não ficar cobrando esses juros da gente. Eles tinham que repartir com a gente, né? E assim que todo mundo se estabelecesse, a gente iria pagar eles. Aí Neemias foi lá e repreendeu os nobres e oficiais. Então, aí no versículo 5 do capítulo 5. Somos da mesma família que os ricos e os nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, por nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros, né? Eles estavam dando tudo ali o que eles tinham para poder pagar essas dívidas. Aí, quando Neemias ouviu essas reclamações, ele ficou indignado, né? E Neemias percebeu que ele tinha que resolver essa situação primeiro, que não dava para prosseguir ali na reconstrução sem resolver essa situação. Então, ele foi lá e repreendeu os nobres e oficiais. Aí, no versículo 11, devolva-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobram quando lhes emprestaram dinheiros, cereais, vinhos, novo e azeite. Eles responderam, devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem para cumprirem a sua promessa. Então Neemias ali resolveu aquela situação, né? Porque o povo estava agoniado, ele tendo que trabalhar, tendo os filhos como escravos, né? E aí Neemias foi e tomou essa atitude para poder resolver, e ali eles entraram, né, nesse acordo. Ó, aí no capítulo 6, versículo 10. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Essa noite seus inimigos virão matá-lo. Então Semaías foi lá se encontrar com Neemias, né, fingir que estava ajudando Neemias. Ó, Neemias, é melhor você vir aqui comigo, vamos se trancar aqui, porque o Tobias, Sambalate, o povo lá quer matar você. Aí no versículo 11, eu, porém, respondi, alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderia me difamar e me desacreditar. Neemias, gente, ele sabia que ele não poderia entrar no templo, muito mais seguir o conselho de Semaías, né? Vamos, entra lá no templo que eu te tranco lá e te protejo. Ele não era sacerdote, sacerdote era o Esdras, ele não era, né? Então ele sabia, olha só, ele tinha conhecimento do livro da lei. Então ele não foi enganado, porque imagina, o inimigo estava tramando de tudo para tentar impedir. Quando viu que não tinha mais jeito, né, foi dessa estratégia, pagou essa pessoa, que essa pessoa era dita como pessoa de Deus, pessoa boa, mas Sambalate e Tobias foram lá pagar Semaías, entendeu? Para Semaías tentar fazer uma emboscada para poder eliminar Neemias. Mas Neemias, como era um homem atento, que estava vigiando, orando, trabalhando no muro e ainda com arma na mão para poder se defender, tudo ao mesmo tempo, e ligado no livro da lei, porque ele era atento, né? Ele estudava o livro da lei, ele sabia que ele não era sacerdote, que ele não poderia entrar no templo do Senhor, né? Então ele não caiu nessa e não foi enganado. Aí no versículo 15, por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro foi pronto. Então, desde que Neemias chegou, começou na reconstrução, junto com toda a turma, todo o povo. E aí, depois de 52 dias, eles concluíram a reconstrução do muro. E olha só, quanta gente tentando impedir, hein, fazendo de tudo, mas ele aí persistiu e conseguiu concluir essa obra. Aí no capítulo 8, versículo 2. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras, lembra, Esdras, ó, contemporâneo, na mesma época, trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres, de todas as crianças, com idade suficiente para entender.
Ficou de frente para a praça, junto às portas das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e não se cansavam de falar sobre a lei de Deus. Do começo do dia, do amanhecer até meio-dia, não ficava reclamando não, gente. Tem gente que vai na igreja, não fica nem uma hora e já quer ir embora porque não aguenta mais ouvir. Eles ficaram lá todo esse período lá ouvindo sobre a lei de Deus. Aí no versículo 9, então o governador Neemias, né, ele foi titulado ali como governador, né, do reino de Judá, de Jerusalém. Mas o rei ali, eles pertenciam ao reinado da Pérsia, né? O sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Porque o povo ali caía em arrependimento, né? Falando as palavras da lei e eles pensando: meu Deus, pequei nisso, estou arrependido. E chorava, né? No versículo 10, e Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam os alimentos com aqueles do povo que não prepararam nada. Então não era para comer só aquelas pessoas que puderam levar um prato, né? Era para todo mundo comer. Quem não levou também, vamos dividir, vamos todo mundo aqui comemorar e comer, para comemorar, né? Então o povo saiu para comer, beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus, né? Ouvido e entendido, olha só que máximo, né? Deus ali tirou as escamas, né? Abriu a mente deles para que eles pudessem entender a palavra. Ali a reconstrução da cidade, né? Começando ali de novo. Aí no capítulo 9, o povo confessa os seus pecados. Então no dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez eles jejuaram, vestiram o pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Isso era uma prática que eles faziam. E o que eram de descendentes israelitas se separaram de todos os estrangeiros, né? Eles levantaram-se, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. No versículo 16, né? Eles falaram: nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos e não deram atenção aos teus mandamentos. No versículo 36, por isso, hoje somos escravos na terra de fartura que deixa nossos antepassados para que desfrutassem delas. Somos escravos aqui nesta terra boa. Ali eles estavam assumindo, né? Eles não estavam se fazendo de vítima. Nossa, essa terra é nossa e ainda a gente está sob o domínio dos persas. Nós não estamos independentes, né? Porque eles não estavam independentes. Mas eles não ficaram se fazendo de vítima e lamentando. Eles reconheceram, nós reconhecemos que estamos aqui nessa terra boa, né, como dependentes lá do reino da Pérsia, porque nós merecemos, né? Porque os nossos antepassados pecaram e pecaram muito, e o que nós estamos passando é o juízo de Deus. Aí no capítulo 10, gente, o povo concorda e se compromete a obedecer às leis de Deus, né? Depois de todo esse processo aí de purificação, que Esdras que faz esse processo, o povo, não, tá bom, já entendemos, agora a gente vai obedecer. Aí no capítulo 11 e 12, relata todo o repovoamento daquela região, né? Então lá tem todos os nomes das pessoas da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, dos sacerdotes e dos levitas. Lembra, era a região de Judá, né? Onde antigamente era composta só por a tribo de Benjamim, de Judá, de Benjamim e dos sacerdotes e levitas, que povoava ali entre aquelas duas tribos. Capítulo 13. Aí nesse período, Neemias, ele retorna para Babilônia, para Pérsia, né? Então, o Artaxerxes, o rei, liberou para que ele fosse lá reconstruir. Ele foi, reconstruiu, deixou tudo no esquema, né? Organizado, deu as tarefas, determinou lá quem ia ser líder do quê. O Esdras também lá junto, purificou todo o povo, separou todos os levitas, os sacerdotes, tava tudo certo. E aí o que ele fez? Ele voltou para Pérsia, né? Porque o rei tinha liberado para ele lá fazer essa atividade, mas depois ele tinha que retornar. Então ele retornou. E depois de um tempo, ele pediu de novo para o rei que se pudesse voltar lá, porque ele era o governador de lá, ele tinha que ir lá de vez em quando para ver se estava tudo em ordem, né? E aí ele regressa com a autorização do rei. Quando ele regressa, ele já vê que Eliasibe providenciou uma sala para Tobias dentro do templo de Deus, Tobias, o inimigo que estava tentando atrapalhar junto com Sanbalate. Olha só.
Ele chega lá, Tobias estava lá numa sala, ele entrou, ficou furioso, pegou as coisas de Tobias, jogou tudo pra fora e pediu que purificasse aquele lugar, né? E proibiu de Tobias entrar lá, que ele não sabe o que Tobias estava fazendo ali, não sabia nem porque tinham dado uma sala pra ele, né? Porque provavelmente Tobias era parente de alguém que estava lá próximo e essa pessoa foi lá e colocou Tobias, né? E aí ele começou a constatar várias irregularidades, né? Ele viu que os levitas não estavam recebendo as porções de alimentos que eram devidas. Lembra, os levitas sobreviviam das ofertas do povo. Eles não podiam trabalhar, né? Eles sobreviviam das ofertas. E viu que o povo não estava dando oferta. E aí os levitas tiveram que voltar a trabalhar nos campos para poder sobreviver, para ter provisão, né? Ele viu também que homens estavam trabalhando nas prensas de uvas ao sábado, sendo que eles tinham lido o livro da lei. Lá estava escrito que não era para trabalhar de sábado, que o sábado era o dia de descanso. E ele começou a ver que o povo estava fazendo tudo errado. Tudo que estava determinado, que eles se comprometeram a fazer, eles não estavam seguindo nada. Aí no versículo 23 do capítulo 13. Nesta mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, ele já tinha separado o povo, falando que não era para misturar. Quando ele voltou, o povo estava tudo casando com todas as outras nações, o povo se misturando tudo de novo. Aí depois no versículo 25, por isso confrontei esses homens e invoquei maldição sobre eles. Bati em algum deles e arranquei seus cabelos. Neemias ainda escreve, deu umas porradas, arrancou os cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, e nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntou-lhes. Isso que Neemias perguntou. Vocês se esqueceram como foi que tudo começou a desandar? Foi com o rei Salomão. Ele se casou com um monte de mulher, tudo misturado, e permitiu que a idolatria entrasse aqui. Aumentou os impostos para sustentar esse bando de mulher. O povo se revoltou. Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. E ali Neemias teve essa visão. E ele falou, vocês estão doidos? Vocês estão desobedecendo tudo a Deus de novo. Meu Deus, o que vocês têm na cabeça, né? Ele ficou desesperado e tentou de novo colocar em ordem, né? Deixou lá tudo em ordem de novo e provavelmente depois ele voltou para a Pérsia. Eu não sei porque depois não está escrito, mas eu creio que é isso que ele tenha feito. Mas, gente, pensando nisso, a gente vê o quê? Que a humanidade não tem jeito, né? Porque depois de tudo que tinha acontecido, o povo se propôs a passar a obedecer de novo. E de novo estava tudo fazendo as coisas erradas. Aí, ó, contemporâneo a Neemias está o profeta Malaquias, que anuncia o Messias. Está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5 ao 6. E Jesus é a solução para a humanidade. Porque, gente, a gente olhando por todas as chances que Deus deu, não tem jeito. Então, é Jesus mesmo, certo? Que é a solução para a humanidade. Através de Jesus que o relacionamento do homem com Deus foi restaurado, né? Aí depois, gente, do final desses livros históricos, acontece um período de silêncio de Deus por 400 anos. E durante esse período de silêncio acontece a queda do Império Pérsia, né? Então estava lá o Império Pérsia. Acontece a queda, o levantar do Império Grego, que dominou aquela região. Lembra, Jerusalém não era independente, então eles estavam sob o domínio do Pérsia, depois foi sob o domínio do Império Grego, e depois que deu lugar ao Império Romano. Aí chegou a época do Império Romano, que justamente é a época do Império Romano, onde vigorará no tempo de Jesus. Quando a gente começar agora o Novo Testamento, né, eles vão estar sob o domínio do Império Romano. E aqui a gente encerra essa parte histórica do Antigo Testamento. Vamos orar para finalizar. Então vamos orar, fechem os olhos. Obrigada, papai, obrigada por esse momento, Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor, fortaleça a nossa fé, nos dê entendimento, Senhor, nos ajude a ser sábios, Senhor, assim como Neemias foi, Senhor. Revela, Senhor, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, papai, e nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, para ficarmos em silêncio, papai, para que a gente só compartilhe com pessoas que o Senhor quer que nos ajude, que nos auxilie, Senhor, no seu propósito, papai. Edifica, Senhor, os nossos lares, papai. Ajuda a reconstruir, Senhor. Nos convença do pecado, Senhor. Nos dê discernimento, tira as escamas, Senhor. Que o capacete da salvação esteja em nossa mente,
mente, papai, para que conturbado, Senhor, com as opiniões do mundo, papai, que a sua couraça da justiça esteja em nosso coração, papai. Nos ajuda, Senhor, ilumine o nosso entendimento, que a sua palavra entre, papai. Sabemos que ela é viva e eficaz, papai, entra, Senhor, entra. Sabemos que temos o seu DNA, papai, somos filhos, fomos adotados, Senhor. Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, nos usa como instrumento, Senhor, para a tua glória, papai. Muito obrigada, Senhor, que em cada lar, papai, de cada uma que está aqui, papai, neste momento, ouvindo sobre a sua palavra, papai, agora nos reunimos, Senhor, e pedimos que o Senhor envie os seus anjos, papai, em cada lar. Que os seus anjos fiquem ao redor de cada lar, que os seus anjos nos protejam, Senhor. Que toda intenção maligna caia por terra em nome de Jesus, papai. Fortaleça, Senhor. Fortaleça, usa pessoas como instrumentos em suas mãos, papai, para auxiliar aqueles que estão precisando, papai. Que haja provisão, Senhor. Que haja o pão de cada dia, papai. Que todas decidam te obedecer, mesmo estando em circunstâncias ruins, porque sabemos que a obediência gera bênção, Senhor. Nos capacita, papai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por se entregar no nosso lugar, papai. Muito obrigada, Jesus. Te amamos e reconhecemos, papai, a sua glória. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém.